Havíamos anunciado na abertura do programa, já está conosco a nossa convidada na nossa entrevista, de agora das 14h30, a doutora Tatiana Neumann. Ela que é sócia, portanto, do Albuquerque Melo e Advogados, na área de Direito de Família e Sucessões. Ela que também é membro da Comissão de Direito de Família da OAB do Rio de Janeiro, de onde ela irá conversar conosco. Bom, doutora Tatiana, seja muito bem-vinda aqui ao Justiça na Tarde da Rádio Justiça. Boa tarde para a senhora, doutora Tatiana. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Agradecemos a senhora pela atenção com a nossa emissora. E o nosso assunto, doutora Tatiana, é justamente essas questões, né, que vem gerando aí desavenças, separações e, às vezes, até mesmo atos violentos, quando há, no caso, uma publicação de uma mensagem ou de uma imagem na rede social entre casais. Quer dizer, o nosso assunto é justamente esse, resumindo, traição na internet entre casais. Como é que a gente pode entender este ponto? Tem uma estatística que, de alguma forma, mostra que está num crescente ou que, de certa forma, vem acontecendo com muita, enfim, constantemente esse tipo de situação aqui no nosso país? Uhum. Eu acho que, na verdade, as pessoas buscam muito isso por uma sensação de ineficácia do judiciário. Então, elas buscam uma resposta mais rápida através das redes sociais. Porque existe um julgamento midiático quando você coloca uma questão. Inevitavelmente, as pessoas que seus seguidores, seus familiares, vão opinar sobre aquela questão. E aí você vai ganhar força ou não, né? Dependendo do que você coloca e como você coloca. Porque também acontece muitas vezes a pessoa ser muito infeliz na colocação e ter um efeito reverso e ela ser cancelada. Né? Assim, é por isso que eu sempre falo que esse tipo de questão, você tem que gerenciar os riscos, buscar um profissional antes de tomar a iniciativa de fazer uma coisa que pode ser grande, porque a gente nunca sabe quando a gente vai viralizar. Né? Às vezes você coloca um negócio e viraliza. E aí toma uma repercussão que você já não tem mais como controlar a coisa. Então, assim, é muito importante a gente consultar um profissional que você pretende, porque minimamente é de domínio público que você vai expor a imagem de uma outra pessoa, né? Até que ponto você pode expor essa imagem é uma coisa que você tem que ponderar os riscos. Porque o que acontece? A minha orientação para as pessoas, nesses casos, de modo geral, é que você pode falar sobre você, né? Se você falar assim, eu fui traída. Agora, se você expõe o outro, você tem que ver, se você está denegrindo a imagem do outro, aí você passa a ser a responsável por um ato danoso. Se você antes era vítima, você passa a ser autor de um dano, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado para você não virar ré, de repente, por uma situação que poderia ter sido evitada. Ou seja, a senhora está nos explicando o fato da pessoa desabafar, né, nas redes sociais por uma situação da qual ele viveu. Ele pode até desabafar, ele ali expondo a sua imagem, o seu nome. Agora, ele expor realmente a pessoa que, de alguma forma, ele está acusando. Se ele expor, aí sim, aí ele pode, de alguma forma, ser responsabilizado na justiça, caso haja, portanto, uma ação. Sim, e aí, por exemplo, o que acontece muito também é dentro do próprio processo judicial a pessoa expor o que acontece ali. E, via de regra, os processos de família são em segredo de justiça. Sim, sim. Né? Então, um processo que está em segredo de justiça, o que é discutido ali está sobre o manto sagrado do segredo de justiça. Agora, eu repito, a pessoa pode falar sobre ela mesma. Você pode falar, olha, na audiência eu me senti... eu senti que houve um abuso por parte do juiz porque eu não fui ouvida. Isso ela pode fazer. Ela pode usar a rede social como um grande megafone ali para falar. Agora, por exemplo, ela não pode pegar a audiência que é filmada e publicar na rede social sem o consentimento dos envolvidos, porque é uma audiência que corre em segredo de justiça.
Não estou falando de audiências de vara civil normal que não são segredo de justiça. Estou falando de várias famílias que têm segredo de justiça, justamente para preservar a intimidade das partes, que ela precisa ser preservada, porque você a outra parte tem direito de ter a intimidade dela preservada, né? Mas é claro que se você fala sobre você e sobre as coisas que te atingem, aí tudo bem. Agora, se essa parte está ali desabafando na sua publicação na rede social, e evidentemente que não está citando o nome, mas a parte com que ele está, de alguma forma, destratando, entende que é com essa pessoa que ele está se referindo. Quer dizer, mesmo sem ter a identidade, o nome ou algo parecido, a parte que está ali se sentindo ofendida, mesmo só ela que sabe que foi ela. Ela pode, de alguma forma, mover uma ação, doutora? Sua pergunta é excelente. É a pergunta de $1 milhão. Todo mundo precisa saber esse ponto ótimo, que você pode falar sem... O termômetro que a gente tem é você expôs a outra parte. Sim. O fato dele ter se sentido exposto não é suficiente para ele pleitear danos morais. Porque, assim, se ela não falou o nome dele, não fez... se ela falou, meu ex-marido, não falou quem era, nem... Se ele consegue aferir isso tudo bem. Mas, assim, ela não está falando nada que direcione exatamente a figura dele. Ele não falou assim, o meu ex-marido fez A, B e C. Ela está falando do processo mal geral, porque isso acontece muito. Sim. Agora, sim, ela não pode pegar o que também acontece, você pegar uma intimação que ela recebeu e aí contém lá dados que indicam que é ele. Não está escrito o nome dele, mas está ali alguma coisa que indica, porque aquele dado ali não podia nem sair do processo, entendeu? Então, aí já é diferente. Ela pode falar em linhas gerais, mas sem muito indicativo de que é ele, entendeu? Interessante. Tem nada que... E assim, na verdade, tem que ter um dano concreto. O fato dele... eu acho que fui eu, isso aí é muito relativo a ponto... Não caracterizaria, no meu entender, um dano, porque ele não foi... A imagem dele não foi violada diretamente. É um dano, é um reflexo de um possível dano, que concretamente não chega a ele, entendeu? Interessante, né, doutora Tatiana, que algumas décadas atrás, quando não tinha ainda as redes sociais, esse tipo de situação já acontecia, né, nas chamadas cartas anônimas, né? Ou seja, a pessoa às vezes recebia uma carta ali sem a identificação de quem que escreveu, mas ali, né, com palavras pesadas, enfim, mas ela ficava ali quietinha, não se identificava. Quer dizer, e hoje é de forma eletrônica, mas no fundo é tudo a mesma coisa, não é, doutora Tatiana? Sim, você viu, teve um caso recentemente de uma pessoa que foi traída pelo marido, que era pastor, e aí ela distribuiu no culto, na hora que tem aquele panfleto lá de leitura, né, do culto, ela distribuiu no culto as informações sobre a traição, etc. E aí ela divulgou ali. Quer dizer, aí alguém filmou isso viralizou, né, o ato dela, mas assim, a intenção dela era divulgar ali no culto a traição do marido. Então, assim, não necessariamente você vai fazer isso através da rede social. A rede social é o meio mais comum hoje em dia, né? Sim. O que também gera muitas discussões, né? Que a gente teve até um caso hoje, né? De uma pessoa que fez um chá revelação e divulgou a traição do marido. Ali naquele chá, e aquele chá foi postado e ali viralizou. E aí o marido pediu para retirar aquele vídeo da internet, entendendo que aquilo ali teria gerado danos para ele. E aí o juiz não autorizou a retirada desse vídeo, primeiro porque assim, o dano em si, eventualmente, que ele vá pleitear, ele tem que pleitear isso
posteriormente, porque já tá consumado. Não tem como você voltar atrás. Uma vez que você postou e viralizou, não adianta tirar. E aí a gente entra, assim, uma ponderação de princípios aqui, porque você tem o direito à liberdade de expressão versus o direito à intimidade. Aí você tem que ponderar. O que está sendo mais importante nesse momento? E aí o juiz entendeu que o direito de postar, nesse momento, seria mais importante, porque ele pode, no futuro, pleitear essa indenização. Caso ele entenda que houve uma violação ao direito de imagem, ele pode pleitear isso. Agora, retirar esse vídeo já caracterizaria censura. Você vê como isso é complexo. É bem já sutil, caracteriza censura, porque ele não pode tirar o vídeo sob a alegação de que geraria dano para ele. Então, assim, é muito complexo. Aí ele até baseou numa questão que eu acho muito interessante, que os advogados dele alegaram em relação ao direito ao esquecimento, né? Que, na verdade, em português claro, o direito de não ser incomodados e de daqui no futuro você não olhar quem é o fulano, né? Aparecer esse vídeo e ele falar, é o cara que traiu a mulher. Aí ele falou que isso seria inconstitucional. No nosso ordenamento jurídico não existe direito ao esquecimento. Você não pode pleitear uma coisa, eu quero ser esquecido da internet, por isso eu quero que esse vídeo saia. Isso não existe no nosso ordenamento jurídico. Então, acho que foi uma decisão parece até uma grande fofoca, Sim. Mas não é, porque do ponto de vista jurídico, tem vários desdobramentos muito interessantes e muito importantes, precedentes muito importantes que serão gerados através dessa decisão. Como a senhora muito bem pontuou, né? Esse tipo de caso é muito complexo e evidente a pessoa que está, de certa forma, determinada a fazer a publicação, primeiro busque realmente, como a senhora muito bem pontuou, orientação com uma pessoa da sua confiança no campo do direito, que dentro ali, portanto, do direito, vai lhe dizer todas as letras, né? Quais são as consequências, o que não gera consequência. É por aí, né, doutora Tatiana? Sim, por aí. Tá certo, então. E nós aqui agradecendo muito a senhora pela gentileza de estar nos atendendo neste tema tão, assim, debatido, importante e, acima de tudo, né, a finalidade de esclarecer e levar mais informações para o nosso público ouvinte, para que ele, de alguma forma, caso esteja nessa situação, e seja já devidamente orientado. E agradecemos muito a senhora pela gentileza da atenção, tá bom, doutora Tatiana? Imagina, um excelente final de semana para vocês. Para a senhora também. Muito obrigado pela gentileza. Boa tarde.